podia ficar cantando aqui a manhã inteira, né? Eu pensava um pouco nessa manhã sobre a mesa, sobre o privilégio que temos de participar. E para nós, não é uma refeição completa, a mesa para nós tem esse momento de nós comemos o pão, vemos o cálice, compartilharmos, mas na verdade, nos tempos de Jesus, essa refeição é um pouco mais abrangente. E eu Eugene Peterson fala algo interessante sobre refeições, sobre refeição, porque ele diz que um dos principais meios de evangelização usado por Jesus foi a refeição. Jesus comia com as pessoas. Tanto que lá em Lucas 7:34, alguém aponta o dedo para Jesus e fala: esse cara é um glutão, ele é bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. E ele estava numa refeição na casa de um fariseu chamado Simão. E nós vamos escorrer aí no Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver Jesus fazer muitas refeições. Aí em Lucas 10 a gente vê ele comendo com Lázaro, seu melhor amigo, Maria, Marta. Lá em Lucas 14 a gente vai ver ele fazendo uma refeição com os fariseus, os principais, aqueles caras mais religiosos, ele estava ali. Em Lucas 19 nós vemos ele comendo com Zaqueu. Zaqueu é um homem de uma péssima reputação em Jericó, péssima reputação. E Jesus senta e tem a oportunidade de participar, de comer. Por conta disso, irmãos, o cálice e o pão eram elementos muito comuns na vida daqueles cristãos, elementos muito comuns na refeição naquela época. Provavelmente todas as refeições a gente ia encontrar pão, a gente ia encontrar o cálice, o vinho. Porém, Jesus fez com que essa experiência, essa refeição, esse momento se tornasse realmente uma experiência. Lá em Mateus 26, se você quiser abrir aí sua Bíblia, seu smartphone, Mateus 26, eu vou ler o versículo 20 e o 26 ao 28 diz assim, Mateus 26, 20, 26, 28. Então, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Irmãos, o valor da experiência, da refeição, irmãos, a importância que nós damos ou daremos para a ceia hoje, depende do estado que encontra o nosso coração. Depende da maneira como nós chegamos aqui, do entendimento que nós temos sobre a mesa. Porque pode ser mais uma ceia, pode ser mais um mês que nós estamos aqui, para alguns talvez que não tomam ceia há algum tempo, pode ser uma nova oportunidade, mas pode ser mais a ceia de novembro, mas pode ser uma experiência, porque nós estamos nessa manhã lembrando, que nós devemos lembrar diariamente, mas nós temos a oportunidade de preparar aqui um pão que nos remete a lembrar do corpo de Cristo que foi massacrado, que foi machucado, e nós temos aqui um cálice que nos remete a lembrar de todo o sangue que foi derramado naquela cruz, na maior expressão de amor que nós recebemos de Deus quando deu o seu único filho. Por isso que não pode ser mais uma qualquer ceia, mais uma ceia. Porque para Jesus, irmãos, o momento que ele tinha ali de refeição era uma experiência, ele tornava aquele momento
experiência, seja para evangelizar, seja como nós vemos nessa última ceia, para poder reafirmar para aqueles discípulos que estavam ali com ele, todo o seu amor, toda a sua compaixão com aqueles homens que iam enfrentar coisas muito difíceis. E nós podemos ter a certeza, irmãos, da importância que a ceia, que Jesus deixa muito claro, depois Paulo reescreve tudo isso e fala aqui da importância que do que Jesus deixou para nós, mas nós vemos em Lucas 22, versículo 15, na versão que eu vou ler, vai ser uma mensagem, Jesus dizendo: vocês não fazem ideia, vocês não fazem, ninguém compreende quanto eu desejei comer esta ceia com vocês, antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Nós sabemos que a ceia é uma das duas ordenanças que Jesus deixou para nós. Por isso que, baseado nisso, como disse em 1 Coríntios 11, é o texto que nós lemos sempre, lá no versículo 25, Paulo nos instrui a fazer isso em memória de Cristo. Nós precisamos fazer isso lembrando de Cristo. E o que nós fazemos hoje como igreja, irmãos, é trazer a memória, é trazer a lembrança, o sacrifício de Cristo. Mas isso não pode ser feito não mais como uma ceia, mas isso tem que ser feito como a ceia. Isso tem que ser feito com toda uma percepção, irmãos, que não é mais um domingo, que não é mais uma ceia. Nós precisamos entender isso no nosso coração, para que possamos entender a importância do que nós estamos fazendo hoje, porque é extremamente importante, sério. A nossa participação é extremamente séria quando nós participamos com um coração despreparado. É muito grave recebermos esse pão, esse cálice nessa manhã de maneira descuidada, porque é nesse momento, irmãos, que juntos nós podemos trazer à memória todos os acontecimentos e trazer à memória principalmente os benefícios. Por isso que a cada ceia isso deveria ser muito especial. Isso deveria ser muito marcante para nós. Culto de ceia nós não podemos faltar. Culto de ceia nós precisamos nos arrumar, nós precisamos nos preparar, porque nós temos um momento de relembrar a importância de compartilhar o cálice, de comer o pão, de participar da mesa nessa manhã. E como eu disse no começo, irmãos, eu pensava, vinha algumas coisas à minha lembrança. Eu lembrava de algumas coisas que são essas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. E a primeira delas, irmãos, é que Jesus, ele bebeu um cálice muito amargo. Para nós, talvez o cálice hoje seja doce, mas naquele momento, o cálice foi muito amargo para Jesus. O sabor era diferente, foi diferente para ele, porque o cálice apontava para o sangue que seria derramado na cruz. O cálice lembrava de todo o sofrimento. Esse cálice é tão amargo que ele ora ao Pai, lá em Mateus 26, e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu possa beber, sem que eu possa viver isso, mas o importante é que a tua vontade seja feita na minha vida. Essa é a oração de Jesus. E nós podemos lembrar, irmãos, que isso mostra toda a humanidade de Jesus. Em algum momento ele sente toda a pressão de levar todo o pecado da humanidade, inclusive o meu e o seu. E aquilo foi pesado. E houve trevas, e houve escuridão ali, para que Jesus, o inocente, Cordeiro imaculado, pudesse receber todo o pecado meu e seu, para que eu e você hoje nós pudéssemos ter a liberdade de participar. Jesus então bebeu do fel amargo de uma taça. Nós não podemos esquecer disso.
Nós só podemos esquecer que ainda bem que a vontade de Deus foi feita e que o alto preço foi pago naquela cruz, um preço que nós não podemos calcular. Nós cantamos, nunca nós não podemos, nós não vamos saber quanto custou para que hoje você pudesse ter vida. Foi o sofrimento de Cristo que nos deu vida. E nós podemos orar à mesa nessa manhã, nós podemos continuar fazendo exercício de lembrança. E se nós lembrarmos que o alto preço foi pago, então, irmãos, nós precisamos lembrar que nós valemos muito mais do que o mundo inteiro, com todo o seu ouro, com todas as suas riquezas. Nós valemos muito mais que isso, irmãos. E é interessante que Jesus teve uma oportunidade de trocar, talvez, o nosso perdão. Jesus teve a oportunidade de trocar a obra que Ele fez por todas essas riquezas, porque em Mateus 4, versículo 8 e 9, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo, e toda a grandeza, e todo o esplendor, e todas as riquezas. E Ele disse: tudo isso eu te dou, é só tu se prostrar e me adorar. E Jesus teve a oportunidade de trocar eu e você, irmãos, por todos os reinos do mundo. E quando nós olhamos então a mesa, o pão partido e um cálice que nos remete ao sangue, nós podemos lembrar que houve uma paga, que nós somos comprados por alto preço. Nós valemos muito mais que ouro, que prata, do que reinos, de qualquer coisa, irmãos. E Ele não nos trocou por todas essas riquezas, porque Ele nos ama de forma incondicional. O que nós fizemos essa manhã, nós cantamos sobre esse amor. E eu sempre gosto de pensar, irmãos, do tamanho desse amor. Faça uma reflexão. Você consegue imaginar o tamanho desse amor? Efésios capítulo 3, 18 diz que para que assim, junto com todo o povo de Deus, nós possamos compreender o amor de Cristo. O amor de Cristo escancarado lá na cruz, em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. E quando nós falamos da largura, e quando eu lembro da largura do amor de Deus, eu posso, irmãos, lembrar que esse amor abrange a todos. Não há distinção, irmãos, não há preconceito, nada. O amor dele é tão largo que ele alcança a todos. E é esse o conselho de Jesus para os seus discípulos. Ele fala: vão por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas, sem nenhuma distinção, sem nada. Quando nós pensamos no comprimento desse amor, irmãos, nós estamos lembrando e pensando que esse amor, ele abrange todos os tempos. Ele nos amou ontem, Ele nos ama hoje, Ele vai nos amar amanhã, para sempre. Quando nós pensamos na altura desse amor, irmãos, nós vamos lembrar que esse amor se estendeu até o céu, para trazer o seu Filho amado. Deus deu o seu Filho amado, esvaziado de toda a sua majestade, como diz lá em Filipenses 2, versículos 6 a 8. E é para onde essa altura, é para onde esse amor que vem, que traz o seu Filho e depois recolhe o seu Filho, é para lá que nós vamos em algum momento, irmãos. Se nós olharmos para o futuro, para uma esperança de glória que nós temos, e esse amor nos levará largura, comprimento, altura e profundidade, irmãos. Um amor tão profundo que Ele suportou um sofrimento imenso para que os nossos pecados fossem perdoados. 1 Pedro 2,24 diz que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morressem os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Irmãos, não esqueça que você vale muito mais do que qualquer prêmio, do que qualquer ouro, do que qualquer riqueza.
manhã, irmãos, é que Ele nos ama tanto. Nós valemos muito mais do que ouro, irmãos. Ele não deseja que nenhum de nós se perca. Nenhum. 1 Coríntios 11, no texto aí da 100, capítulo 11 de Coríntios, no 33, 34, Paulo está dizendo, irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, quanto ao mais quando eles forem lhes darem instruções, irmãos, a ceia, esse momento que nós participamos aqui é uma refeição em família. Nós estamos aqui nessa manhã como uma comunidade, como uma família, e o Senhor da família deseja que nós também, assim como Ele nos ama, que nós nos amemos uns aos outros, e que a gente cuide uns dos outros. Por que nós devemos nos amar? Por que nós devemos nos cuidar, irmãos? Porque 1 Coríntios 10, 17 diz que por haver um único pão, somos muitos. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos nós participamos de um único pão. Ele deseja que nós podemos lembrar que essa refeição é para nós, para todos, para essa família representada aqui, para outras famílias. E nós podemos nessa manhã então lembrar disso, e lembrar que é um sacrifício por nós, é um sacrifício pelo meu irmão, é um sacrifício pela nossa comunidade, pela nossa família, e nós podemos participar nessa manhã com essa consciência. E quando nós tocarmos o cálice, nós podemos refletir, nós podemos relembrar os nossos irmãos, nós podemos de alguma maneira trazer isso à tona, no abraço, nas palavras, e nós podemos fazer isso nessa manhã, participar juntos. Nós lembramos também, irmãos, nessa manhã, quarta lembrança para nós, 2 Coríntios 1, 22, diz que Ele nos selou com sua propriedade. Jesus deu o seu próprio sangue como selo. Quando nós lembramos do cálice que representa o sangue de Cristo derramado na cruz, nós podemos lembrar que nós fomos selados por esse sangue. E a morte de Cristo, então, derramado, o sangue é o cerne de tudo que nós temos como cristãos. Essa morte, então, esse derramar de sangue é a mensagem central do Evangelho, porque foi esse derramar, esse selo, que faz com que nós possamos participar dessa família, que faz com que nós possamos ser filhos, faz com que nós possamos adorar nessa manhã. Porque é pela morte, pelo sangue derramado, que nós temos vida. Ele foi o nosso substituto, ele quitou a dívida que jamais você poderíamos pagar. Quando nós celebramos a ceia, nós não estamos caminhando ao redor de um monumento, admirando algo à distância. Nós temos, irmãos, comunhão com o Salvador que está vivo, do qual nós nos aproximamos pela fé. Esse selo que é nos dado nos marca para que nós possamos ter vida, para que nós possamos, através da graça, viver para Ele, sermos filhos, para que possamos participar. Você tem um selo que diz que nós somos propriedade dele. A quinta lembrança para nós nessa manhã, irmãos, é que esse sacrifício de Cristo, por mais que ele tenha sido feito há 2 anos atrás, ele continua vivo. E esse sacrifício vai permanecer sobre todos nós para sempre. Nós não precisamos renovar nada, não temos que pagar nada. O selo dele permanece em nós para sempre. O que nós fazemos é relembrar, não só uma vez por mês, mas diariamente,
fazer esse exercício, essa lembrança. Nós não podemos fazer nada, tudo já foi feito por Jesus na cruz. O que nós precisamos é renovar a nossa compreensão e lembrar que nós somos salvos pela graça. Isso vai permear toda a nossa jornada, irmãos, não só ontem, hoje, mas para sempre. Porque esses benefícios do sacrifício de Cristo, que relembramos na ceia, realmente vão nos acompanhar. Nós olhamos para o passado, lembramos de pecados perdoados, nós olhamos para o presente, lembramos que nós podemos participar como família, e olhamos para o futuro, irmãos. E chegamos à sexta e última lembrança dessa manhã. E lembramos que esse Cristo veio, morreu, e um dia Ele voltará. Ele nos levará para si. Por isso que Paulo disse que a gente vai, enquanto isso, comer do pão, beber do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós observamos a cena essa manhã, faremos isso, quem sabe o mês que vem, até que Ele venha. E a volta de Cristo é a esperança da igreja, é a nossa esperança que um dia Ele vai voltar e vai nos levar junto dEle. Colossenses 1,27 é a esperança da glória, a esperança que nós temos, irmãos. Que um dia Ele vai vir, Ele virá como um raio. E nós, enquanto isso, vamos manter os nossos olhos voltados para essa eternidade, os olhos voltados para Ele. Porque Ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade. E nós não podemos, irmãos, esquecer disso. Irmãos, a ceia não é um ato religioso. A ceia, irmãos, o que fazemos hoje, não só a ceia, mas cada culto, mas falando de ceia, nós precisamos lembrar que o que fazemos hoje é vida. Porque Ele está vivo e está aqui. É um momento de celebração, irmãos, um momento de alegria. Nós podemos até lembrar do sacrifício, lembrar do sangue, lembrar do pão partido. Mas nós não podemos esquecer que a morte não pode detê-lo, que a morte não foi o fim, Ele está vivo. E nós podemos então nessa manhã nos alegrar, relembrar que a vida venceu a morte, relembrar que o diabo foi vencido, relembrar que os nossos pecados foram levados naquela cruz, relembrar que o véu foi rasgado e nós temos acesso direto ao Pai, que nós fazemos parte da família de Deus. E mesmo que a gente se analise, como Paulo nos aconselha lá, 1 Coríntios 11, versículo entre o 27 e 32, que ele diz: aquele que comer dignamente será culpado de perder o corpo, de pecar contra o corpo, o sangue de Cristo. Ele diz: examine-se homem a si mesmo, então coma, faça um autoexame e coma. Nós podemos até refletir juntos nessa manhã, irmãos, que nós não somos dignos, mas ainda assim, nós podemos celebrar, que nós podemos participar, porque a ceia é para nós, irmãos, pecadores comprados por um alto preço. E quando nós morremos para a nossa carne, nós estamos então vivendo para Cristo. E quando nós participamos desta manhã, nós estamos reafirmando a nossa identidade. Estamos reafirmando que entendemos e recebemos o sacrifício de Cristo, recebemos a obra de Deus por nós em Cristo. E aí nós podemos, irmãos, celebrar, festejar, e podemos principalmente olhar para frente, olhar para esse futuro, lembrar que existe um novo céu, uma nova terra, como diz Apocalipse 21, versículo 1. Podemos lembrar, irmãos, como também diz Apocalipse 21, versículo 4, que Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem dor, nada, irmãos. As coisas podem estar difíceis por aqui,
sofrendo, mas nós precisamos lembrar, irmãos, que tudo que precisava ser feito por nós já foi. Nós recebemos salvação de graça, e nós podemos lembrar, irmãos, então, do passado, e reconhecer hoje que aceitamos, então, a oferta da cruz, e podemos participar felizes, irmãos, olhando para o futuro, glorificando para sempre o nome de Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Nascer, irmãos, nós podemos assumir o nosso lugar no mundo extraordinariamente generoso de salvação, um mundo abundante em graça. Nós participamos recebendo, irmãos, a vida sacrificada de Jesus no pão, no cálice, lembrando e anunciando a morte dele, mas também a sua ressurreição, até que ele venha. É isso que nós fazemos essa manhã, é isso que nós podemos lembrar, e é assim que nós vamos glorificar. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós